Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. E hoje, você sabe, o noticiário está quente com o indiciamento do ex-presidente Bolsonaro e mais alguns 35, além de Braga Neto, companheiros de uma estranha viagem. Uma estranha viagem chamada tentativa de golpe, elaboração de golpe. Tudo muito complicado. Bom, primeiro é o seguinte: ninguém até ontem à noite conhecia o relatório da Polícia Federal. Tem apenas cerca de 880 páginas. 880 páginas. Ler tudo isso com atenção vai ser uma tarefa importante e difícil, e pelo menos o ministro Alexandre de Moraes vai ter que ler inteiro. Ele que é juiz, vítima, promotor do caso. É uma situação complicada. Aliás, a esse respeito, alguém lembra que no caso da Lava Jato, vários processos, vários lances foram anulados porque havia uma comunicação entre os promotores e o juiz da ação, Sérgio Moro. Será que o ministro Moraes não conversa com ele mesmo, ele como promotor e do outro lado como juiz? Será que isso não pode suscitar? Eu não entendo nada dessa confusão de leis. Eu acho que pouca gente entende, mesmo no superior, no STF, porque eles não reagem a nada que o Xandão faz. Então, eu não sei exatamente se isso tem consistência, mas está aí alguns advogados falando, juristas, advogados, etc, etc. Bom, está aqui a Folha de São Paulo. PF indicia Bolsonaro, Braga Neto, que foi vice dele, e 35 inquérito de trama golpista. Olha, indícios tem, tem que reconhecer. Essa coisa que o Bolsonaro dizer que é uma perseguição, não sei o quê, chama jus esperneandi. É o direito de espernear, porque algumas das coisas estão muito evidentes, a não ser que o relatório de 880 páginas seja uma grande farsa, o que, nesse caso, me parece difícil. Está aqui: PF indicia Bolsonaro, Braga Neto, Heleno e mais 34 por tramar golpe. Aqui o Valor, que é um dos jornais das organizações Globo. PF indicia Jair Bolsonaro, Braga Neto, Heleno e mais 34 por tentativa de golpe. Aqui o Globo, dá para ler, né? PF indicia Bolsonaro e mais 36 por tentar dar o golpe. Claro que eu não vou reproduzir para você a história inteira, é uma história enorme, complicada, mas algumas coisas têm que ser ditas. Bom, existe no meio jurídico, uma dúvida, né? Chega a ser até uma disputa
porque tem gente que tem o Bolsonaro atravessado na garganta e tem gente que precisa e quer e deseja retalhar o ex-presidente, certamente com a ajuda dele, né? Algumas coisas que ele fez, e tem algumas revelações que foram pingando ontem à noite e hoje a respeito desse relatório. Bom, então, primeiro, não vazou nada, ninguém sabe exatamente o que é o relatório, hoje vão começar a aparecer as coisas, o relatório deve ser liberado, etc. O relatório foi para o Supremo encaminha ao doutor Gonê, né, que é digamos, o promotor, né, o Ministério Público. O Ministério Público pega o indiciamento da Polícia Federal, a Polícia Federal indiciou, diz, olha, há indícios, usando o próprio texto, que é consequência das suas investigações. O Ministério Público, doutor Gonê, analisa e diz para o juiz, olha, tem que ser, ele é realmente, o indiciado é realmente responsável pelo que aconteceu. E aí propõe e começa um processo onde o acusado vira réu. Vira réu se for acusado e aí o Supremo decide. Nesse caso não tem tem alguns recursos, mas são recursos do Supremo. Não vai começar lá embaixo, na primeira instância, onde você sobe. Já é um processo do Supremo. Então, tem isso. Agora, quanto pode demorar? Pode demorar muito tempo. Termômetro. Nesse instante, desse ponto de vista, não estou fazendo julgamento, estou mostrando a disposição e o que tem vazado e o que as autoridades do Supremo têm em mãos. Neste momento, Jair Bolsonaro é condenado, vai ser condenado e provavelmente vai ser preso. Nessa história de desencadeou, não desencadeou, tem uma história de caráter jurídico que é a seguinte. Bom, você sentamos nós, eu, você, todo mundo que está aí na sala, e queremos a morte do presidente da República. Isso não é crime, querer a morte. Tá? E aí nós planejamos a morte. Aí já começa a complicar. A gente planeja, mas não deslancha o processo. Bom, pelo que relata a Polícia Federal, o planejamento está claro e provado. Puseram até no papel, quer dizer, fizeram uma hierarquização, ação mais importante, etc. Parênteses. Ontem, no relato do tenente-coronel Cid, que iria conversar com o Xandão, durou 3 horas na Polícia Federal. O rumor é de que, no fundo, o Xandão arrancou dele a informação de que, arrancou no bom sentido, né? Não torturou, não tem nada disso, e arrancou a confissão de que Braga Neto e Bolsonaro sabiam e comandavam o processo. O Cid, o ajudante de ordens do presidente, sabia de tudo. Ele acompanhava e ele um pouco centralizava essas informações. E aí entra em ação um aparelho importado de Israel que conseguiu ressuscitar coisas que o Cid tinha apagado do seu celular, tem toda uma história. Bom, voltando à vaca fria, é o seguinte, aí tem gente que acha que o processo
foi desencadeado, tem gente que acha que o processo não foi desencadeado, apenas foi urdido, foi pensado. Bom, aí tem uma outra história, que eu não sei se é verdadeira, mas transpirou em áreas interessantes, que deve constar no relatório, eu não sei também, que é o seguinte: tem um diálogo, onde nesse diálogo você vê que estava alguém, tinham nomes de países, né? Estava alguém desse grupo na frente do prédio onde morava o Alexandre de Moraes, pronto para uma ação. Eu não tenho exatamente qual é a ação. Deve ser uma ação armada. E aí, na comunicação entre eles, feita por WhatsApp, ele está esperando uma ordem para desencadear o final da ação, que era matar o ministro do STF. De alguma maneira, matar. E aí, a operação é abortada. Aliás, é a palavra que eles usam. É abortada, e ele fica contrariado com essa abortagem. Aí, porque se tudo estava pronto, planejado, no papel, foi abortado? Segundo, olha, eu não quero me responsabilizar, mas é importante que você saiba. Segundo o que se comenta, o que estaria no relatório, na hora H, na hierarquização das decisões, a primeira que ia deslanchar a operação, essa operação que levaria ao atentado à morte do Xandão, alguém que era Bolsonaro teria que assinar o instrumento legal, estado de sítio, GLO, o que seja, mas é um instrumento legal, eu que não me lembro qual é, que seria publicado no Diário Oficial, na hora. O Diário Oficial está na internet, numa edição extra, aí para o estado de sítio. E aí, isso desencadearia todas as outras ações planejadas. Acontece, está tudo armado, que na hora de assinar esse instrumento legal, e isso caberia ao presidente Bolsonaro, na hora que botaram o papel na frente dele, ele teria amarelado. Ele sabia, conduzia, segundo as versões do processo, ele teria amarelado, e aí o processo não se deu. O processo, desencadear esse processo que levaria à morte, não se deu. Então, isso é usado em defesa dele. Ele não quis aplicar o golpe. Uns dizem que ele não quis, porque foi altruísta, etc., etc., e outros dizem que ele amarelou. Vamos ver como é que vai sair, vamos tomar conhecimento, claro, de um resumo dessas 880 páginas, vai para o livro Guinness, quem conseguir ler isso rapidamente. Talvez o ministro Alexandre de Moraes consiga. E aí a gente está no impasse, né? Ele dificilmente ele será preso durante o processo. Precisa acabar o processo, transitar em julgado. Isso pode demorar. Aí tem um monte de especulações de quantos anos ele pode ser condenado. Ele tem outros 2 indiciamentos. Um no caso daquelas joias, e outro no caso da vacina. Ele tem outros 2 indiciamentos. Não é o primeiro indiciamento dele, não. Agora, o fato é o seguinte: ele está cercado. O cerco a Bolsonaro, não estou entrando no mérito, está se apertando. Eu acho que existe uma intenção de caráter político de levar esse senhor à prisão. Eu
acho que existe isso. Existe uma pré-determinação contra ele. Então, aí por diversas razões, alguns por retaliação, outros por questões ideológicas, outros para evitar que ele volte, né? Setores do andar de cima, enfim, tudo isso. Então, está lançada a informação, né? Deixa eu ver como é que é a Folha deu. Eu peguei a Folha aqui a olho, podia ter pego o Estadão. Tá aqui. Polícia Federal concluiu que o ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, participou da trama golpista em 2022 para impedir a posse do então presidente eleito Lula, do PT, e indiciou mais 36 pessoas sob suspeita dos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Estou lendo porque aí tem as palavras jurídicas exatas a respeito do que está acontecendo. Entre os indiciados estão Braga Neto, ex-ministro da Defesa e vice na chapa derrotada em 2022, e Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, ambos generais da reserva. No total, 25 dos apontados são militares. Há outros ex-assessores de Bolsonaro e Valdemar Costa Neto, presidente do PL. Então, será que ele sabia? Não sei, mas ele estava lá nas proximidades. Agora, eu não conheço detalhes, ninguém conhece exatamente os detalhes, a não ser, claro que isso deve constar claramente nesse relatório de 880 páginas. O inquérito, concluído 2 dias após a prisão de 5 suspeitos de planejar a morte de Lula, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes, do STF, será enviado ao ministro relator do caso no Supremo. A PGR, Procuradoria-Geral da República, decidirá se denuncia o ex-presidente. Se o fizer, a Justiça pode torná-lo réu. Declarado inelegível até 2030 pelo Tribunal Superior Eleitoral por ataques ao sistema eleitoral, Bolsonaro foi indiciado em outros 2 inquéritos da PF, no caso das joias e da falsificação do cartão de vacinação. Se processado e condenado pela trama golpista, poderá receber pena de até 28 anos. Aí já é chute, né? Tem que dizer alguma coisa, o cara faz uma soma e tal, mas as coisas não são assim como se imagina. Bom, aí vamos esperar hoje, deve aparecer novidades a esse respeito, as coisas que forem surgindo a gente vai informando, e tem mais coisas aí acontecendo no cenário internacional. Estou pegando já a Folha aqui. Rússia ataca a Ucrânia com novo míssil, nós informamos isso ontem, criado para uso em conflito nuclear. Aí o Putin deu uma entrevista dizendo que não é um míssil intercontinental, como até nós anunciamos de manhã. É um míssil metade do caminho, é um míssil médio, maior que os chamados normais e menor que o intercontinental, mas também de longo alcance e também capaz de transportar ogivas nucleares e distribuí-las. Ele solta várias ogivas ao mesmo tempo. Você imagina que arma é essa? E aí é isso, uma advertência da Rússia àqueles... E ele ainda bronqueou dizendo o seguinte, olha, quem está fornecendo esses mísseis também está sujeito a ataque, segundo a nossa nova doutrina nuclear. Então, a situação é de extrema... tem gente que não acredita, mas é uma situação de extrema tensão na Europa, extremíssima tensão na Europa.
Aí tem outra coisa que é o mandado de prisão contra Netanyahu, primeiro-ministro de Israel. Ordem também tem como alvos ex-ministro da Defesa de Israel e comandante do Hamas, que Israel considera ter matado, mas não há confirmação dessa morte por parte do Hamas. Então, o Israel não é signatário desse acordo, nem os Estados Unidos, o Brasil é, desse acordo do TPI, do Tribunal Penal Internacional. Tem gente, Israel acusa de ser uma ação antissemita, mais que anti-israelense, antissemita, enfim, não reconhece a ação. Agora, Netanyahu pode ir para os países que não assinaram, ele pode ir para a Rússia, que não assinou, e pode ir para os Estados Unidos. Eu não sei que outros países importantes não assinaram, mas eu acho que assinaram e ele não pode. Não, isso não tem efeito porque nós não assinamos. Aí o tribunal está dizendo e os juristas estão dizendo que tem efeito. Sim, senhor. O fato é o seguinte, se querem prender ou não. Agora, aqui entre nós, aí é crimes contra a humanidade, etc. Crime. Ele não é nenhum ingênuo e não é nenhum inocente. Realmente, esse Netanyahu tem contribuído, inclusive, para prejudicar Israel perante o mundo. Deixa eu ver, mandados de prisão contra o premier, etc. O último supostamente morto em ataque. Os 3 são acusados de crimes de guerra no conflito do Oriente Médio. O TPI é a única corte internacional permanente com poder para processar indivíduos suspeitos de crime de guerra, genocídio e crimes contra a humanidade. Não tem força para garantir o cumprimento de suas ordens, o que significa que a aplicação da medida depende dos países membros. A ordem significa que Netanyahu e Gallant, que é o ex-ministro, podem ser presos caso viajem a alguns dos demais 120 países signatários do Estatuto de Roma, o tratado internacional que criou o tribunal. Israel não é um deles, portanto, não há risco de os políticos serem retidos no seu próprio país. E pronto, é isso. Realmente, Netanyahu, tudo indica, vai ter que um dia prestar contas à história. O Hamas também, quer dizer, o Hamas nojento, terrorista, matou 1000 pessoas que não tinham nada a ver, que estavam algumas numa festa, invadiu, fez reféns e tal. Também não é flor que se cheira. Israel é um Estado organizado, é um Estado democrático, único do Oriente Médio, mas tem um primeiro-ministro realmente que já atravessou todas as linhas vermelhas e aparentemente age em defesa da sua própria figura, mais em defesa da sua própria figura com Israel. Na verdade, ele está levando Israel a um exagero nessa luta, que é uma luta justa contra o Hezbollah e o Hamas, que querem a extinção do Estado de Israel, e ele tem direito de se defender. Agora, tem direito de se defender até um determinado nível. Aí já passou, tem aí quase 50 mil mortos entre palestinos e tal. Tem uma notícia que um sujeito indicado pelo Trump para que vale um pedaço de ministro da Justiça, ele renunciou, porque desistiu da indicação porque ele está sendo acusado de uma conduta, Trump sofre de uma conduta sexual inadequada. Trump sofre primeira baixa com a renúncia de nomeado ao Departamento de Justiça. Acusado de má conduta sexual, Matt Gaetz
ou Gaetz, acho que é Getz, sofre resistência de senadores e decide abrir mão de indicação para chefiar pasta equivalente ao Ministério Público Brasileiro. É isso. Desculpe. E aí tem aqui uma foto do Milei. Milei quer tirar a Argentina, órgão de direitos humanos do Mercosul. Agenda ideológica da Casa Rosada avança também no bloco sul-americano, trava debates e entra em rota de colisão com a política externa do governo brasileiro. Entrar em rota de colisão com a política externa do governo brasileiro, o mundo, né? O mundo não esquerdista e não autoritário olha de maneira enviesada para essa política. Graças a Deus, depois de levar muito desaforo, o Lula percebeu que o Maduro não é amigo dele, percebeu que o ditador da Nicarágua não é amigo dele, etc, etc. Está muito decepcionado por isso. 76% dos pais temem que filhos sofrem bullying. Medo é maior entre os pretos. A gente já sabia disso, mas tem aqui um número. Morte de estudante de medicina acirra crítica sobre violência policial em São Paulo. Aí saiu a história inteira, ele estava com uma moça no hotel, ele estava, provavelmente embriagado. Segundo o relato dela, ele bateu nela e tal. A portaria teria chamado a polícia. Na hora que ele saiu lá, da maneira que ele estava, aí acabou batendo no retrovisor do carro policial. Os policiais o agarraram, ele agarrou a perna, deu um tiro nele. E aí está o erro do policial, que foi indiciado por homicídio doloso, né, que com vontade de matar, porque tinha uma série de coisas, os PMs são treinados para isso, tem choque, tem sei lá, outros processos, tem uma série de processos para a qual eles são treinados e cujas armas eles têm de choque, etc., para paralisar um indivíduo que está numa situação dessa. Aí acabam matando um menino de 22 anos. Não interessa o que ele estava fazendo, nem se fosse um homicida. Não pode. Menino de 22 anos, quintonista de medicina, que tem pai, que tem mãe, a mãe, enfim. Né? Não vão devolver meu filho. A gente vê uma história aqui muito, muito dolorosa. Atual vice Leonardo Sica é eleito para presidir a OAB São Paulo. Parabéns para ele. Tem uma lista, eu não vou ler a lista inteira, senão ocupa o tempo todo, né? Tem um ataque da Rússia, Corte de Haia, escândalo sexual, já demos, enfim. Governo bloqueia mais 5 milhões no orçamento de 2024. Aí o Fernando Haddad diz que não vai ter mais bloqueio. E o corte, ninguém sabe, ninguém viu. Todo dia adio, amanhã diz que sai a semana que vem. Sai a semana que vem o corte. Tomara que saia mesmo. Aí o Marcos Augusto Gonçalves faz um artigo dizendo que golpismo bolsonarista vem da ditadura. Oportunidades nas relações com a China e o mundo, é o editorial da Folha. Desculpe, o editorial do Estadão. Ainda vão falar muito do Bolsonaro, né? Tentativas de golpe com nome e sobrenome. Embora já esperado, o indiciamento de Bolsonaro e de seus principais assessores pela PF dá contornos dramáticos às revelações de que o país esteve supostamente à beira
da ruptura. Mas durante o texto, o Estado fica mais com o golpe do que com supostamente. Vamos a quem tomou café conosco. Minha garganta está dizendo presente. Desculpe, viu? Eu sempre digo, eu ainda sou um ser humano. Vladimir Pinheiro tomou café conosco, João Lopes, Antônio Claus, Manuel Luiz, Sandro Rodrigues, Rafael Adalto, Oscar Siqueira, Mara Almeida, Carlos Roberto, Elaine Cruz, Antônio Leonino, Manassés Andrade, Ariovaldo Costa, Carlos Júnior, Lucival Dias de Salvador, Eliette Silveira de Piracicaba, Célia Guerreiro de Avaré e Haroldo Fuschini de Cananéia. Pessoal, bom sábado, bom domingo, medite sobre o Brasil. Você vê, ainda falta muito para passar este país a limpo. Bom dia.